Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo. Estamos começando o programa Escola Bíblica Dominical e queremos agradecer desde já o carinho da sua audiência que sempre tem acompanhado o programa. Lembrando que esse programa ele faz parte da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério em São José dos Pinhais, e tem como presidente o pastor Ival Teodoro da Silva. Como sempre falamos, o nosso desejo é que você seja abençoado, enriquecido através aqui dos comentários, são as pré-aulas das nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estamos aqui para estudar a 8ª lição desse 4º trimestre de 2024 com o tema A Promessa de Paz. Antes queremos lembrar os amados irmãos que inscrevam-se em nosso canal no YouTube. É bem facinho, é Escola Bíblica Dominical SJP. Todos os nossos programas anteriores estão ali gravados, as nossas pré-aulas com os nossos comentaristas, para que você possa usufruir desse conhecimento, transmitir, na sua sala de aula. Se você é professor, se você é aluno, secretário, não importa. O importante é que você tenha a oportunidade de compartilhar os nossos programas, aprender. E o nosso desejo é trazer aqui um pouco de conhecimento através da palavra de Deus, para que você, a sua casa e a sua família seja abençoado. Hoje nós estamos aqui então, como falamos, para comentar a 8ª lição desse 4º trimestre, último trimestre de 2024. Contamos também aqui com a presença do pastor Rômulo Tavares. A paz do Senhor. Paz do Senhor, que prazer poder estar com vocês, também com os nossos queridos irmãos, que seja um tempo proveitoso e abençoador. Glória a Deus. Também aqui ao meu outro lado, meu amigo, o presbítero Davi Brizotti. A paz do Senhor. Paz do Senhor, professor Fábio, pastor Rômulo e os nossos queridos irmãos que nos assistem. Glória a Deus. Queridos irmãos, então nós estamos aqui hoje, para que você possa, juntamente conosco, eu também quero aprender. Hoje nós vamos aprender o sentido real da palavra, o que é essa verdadeira paz, Não uma falsa paz. Embora vamos aprender também o que é essa falsa paz que o mundo apresenta e a verdadeira paz, e quem é que nos traz a verdadeira paz. Então, fique ligadinho, já compartilhe o nosso programa, pegue o seu papel, pegue a sua caneta, fique aí atento, porque hoje a aula promete ser uma bênção e contamos com a sua participação. Quero pedir já ao pastor Rômulo Tavares que faça para nós a leitura do textual. Está registrado no Evangelho de Jesus escrito por João, capítulo de número 14, versículo 27, que diz: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Glória a Deus. Quero pedir ao presbítero Davi que faça a leitura da verdade prática. Verdade prática. A paz do Senhor Jesus traz quietude e calma para a nossa alma, principalmente nos momentos difíceis da vida. Nós também temos aqui os objetivos desta lição, que você pode aplicar em sala de aula, Lembrando que o objetivo da lição é para que nós possamos centralizar a lição e não sair desses tópicos que são importantes para a pré-aula, O primeiro objetivo é ressaltar que a paz faz parte do plano de Deus para a humanidade. Segundo, apontar que a paz do mundo é ilusória e consiste em promessas superficiais. E terceiro, elencar as características da paz prometida pelo Senhor Jesus. Nós também temos a leitura bíblica em classe, que está no livro de Números, capítulo 6, do versículo 24 ao 26, Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, e também em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 10 e 11. Você pode acompanhar a leitura da lição. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graças.
E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparta-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga-a. Muito bem, você acompanhou a leitura bíblica em classe e eu queria lembrar também que nós temos aqui no começo da nossa lição, hoje, esse trimestre, nós estamos estudando as promessas de Deus e na lição do dia 8 nós temos a leitura diária que você pode estar fazendo diariamente aí na sua casa, na sua família, né? E a lição e a leitura de domingo é propriamente a lição, a leitura bíblica que nós acabamos de ler. Hoje nós vamos estudar, nessa lição, nós vamos ver que a Bíblia descreve uma paz que excede a todo entendimento, né? Esta paz faz parte do plano de Deus para a humanidade. Infelizmente, ela foi interrompida no Jardim do Éden por conta do pecado original. Dentro do tópico 1, né, o plano de Deus, a paz no plano de Deus, melhor dizendo, a paz no plano de Deus, nós temos aqui o significado da paz. E eu quero já partir aqui com o presbítero Davi, que ele vai trazer para nós esse significado da paz, o que é essa paz, para que a gente possa já entrar na lição e entender um pouquinho melhor. A lição fala da paz bíblica, mas há várias definições para a paz, tá? E nós vamos pegar duas esferas que abrangem isso na parte da palavra do Senhor. A primeira é a paz que o mundo oferece, tá? E a segunda, a paz bíblica que advém de Deus, o Deus da paz. A palavra paz no original, ela é shalom, e aqui eu quero usar o dicionário, né, o Lexo Stronger, que diz assim: esta palavra procede da raiz do verbo shalom, que significa ser ou estar completo, concluído, sem reservas. Isto é, sólido, firme, está acima de um estado de espírito abstrato, é vivido. Aí vamos dizer, irmão, você leu que era algo algo sólido. É que para o judeu a paz, o shalom, ela é tão firme, tão real, ela é tão vivida, que para eles parece que é ser algo sólido, não é algo abstrato, que não pode ser palpável. A paz é um sentimento, né, no coração, que emana do coração, e é refletida por quem? Pelo Espírito de Deus. Deus, ele é o Deus da paz. Jesus é o príncipe da paz. E como é testificado isso na vida do crente? Na hora da adversidade, na hora do caos, onde nós estamos ali, né, perto do furacão, vamos dizer assim, não, no centro, né, no olho do furacão. É testificado através do Espírito de Deus, que é o Espírito da paz. Há alguns que simbolizam a pomba. A pomba é um símbolo, né, do Espírito de Deus, e ela também ao mundo reflete que é um espírito de paz, é o símbolo da paz. Uma pomba com um ramo de oliveira no bico, é o símbolo da paz. Mas eu estava estudando, interessante, pastores, é que para o judeu contemporâneo hoje, tá? A Shalom, ela tem quatro significados, tá? O primeiro significado é a paz literal, tá? Como em Shalom Adonai, a paz do Senhor, que advém do Senhor. E essa paz só pode ser proporcionada e dada por Deus. Daí o pastor Ron vai falar sobre a bênção sacerdotal. Deixa eu entrar um pouquinho, aquela parte que fala assim, que o Deus de paz te dê a paz, mas também não é dar. Ali o verbo quer dizer colocar, impor, colocar dentro. Deus, ele também dá esta paz que provém dele, ele coloca dentro do crente essa paz, através do seu Espírito. Segundo, é apenas um cumprimento de encontro ou despedida. Olá, adeus, vá com Deus. Coisa assim, paz, vá com Deus. Deus está contigo, Deus te acompanha. Também tem esse simbolismo, esse significado. Também é um cumprimento similar a uma pergunta. Como você vai? Mas assim, irmãos, é como você vai com sentido de preocupação. Pastor Fábio, como você está? É como se Deus falasse, Shalom,
Você está bem? Está bem contigo? Está bem com você, com a sua família? Também tem essa conotação de preocupação. E por fim, pode expressar um senso ou intenção de pagamento. Estar em paz com suas dívidas e com seus credores, devendo nada a ninguém. É alguém que chega a um lugar com a cabeça erguida, não com sinal de arrogância, mas sim com uma liberdade de não dever nada a ninguém. Tá? A Bíblia diz que não dever nada a ninguém, é no seu amor. Tá? Então, essa paz que também traz, como se fosse um pagamento de tudo, é a tranquilidade que o Senhor Deus deu ao povo de Israel, e também o Senhor Jesus dá através do seu Espírito. Tá? Isso tudo no hebraico. E nós fomos para o Novo Testamento, né? A palavra interessante, que eu gosto muito de Paulo, porque ele pega muitas expressões gregas, da mitologia grega, para expressar, né? Dar um significado para a igreja, não somente para os judeus de barra grego, mas também os gentios que haviam se convertido. Uhum. A palavra no grego, paz, é eirene. Tem a palavra Irene, uma irmã aí pode chamar Irene a paz. Na mitologia grega, a deusa da profecia e paz que a profecia traz. Quando nós recebemos algo, parece que nos traz paz, uma profecia, a parte de Deus sendo ministrada através da palavra, ou do dom profético, tá? É uma paz que esta profecia nos traz, é uma paz completa. Aqui já no Lexo também, Stronger, eu quero trazer como essa palavra, ela no contexto histórico, né, e cultural da época, do mundo greco-romano, Eirené, ou Eirene, era comumente entendido como ausência de guerra e conflito. Até estava conversando com os pastores aqui em off, que significa, né, ausência de caos, ausência de guerra. Um conceito altamente valorizado em uma época de frequentes campanhas militares, que era o caso, né, de Roma. No entanto, o conceito bíblico de paz se estende além da mera ausência de conflitos, para abranger um senso holístico, isto é, uma visão global de tudo, de bem-estar e realização. Eu gosto de entrar aqui em Filipenses 4, que diz, né, 4:6, Paulo usa esse termo para mediar o conflito existente no capítulo 4, entre Evódia e Síntique. A Bíblia não vai falar qual é o conflito delas, mas havia um conflito ali, um caos. Então, olha, tem uma paz, a paz que excede todo entendimento, se firme nela, se baseie nela e se ancora nela. Não? Para mim resumir aqui, a paz, ela é diferente, a paz bíblica de Deus é diferente da paz que Roma dava, por exemplo. Né? Lá no título de Roma, Pax Romana, né? O termo usado para o Império Romano para designar a tranquilidade que o Império oferecia ao seu povo. Também foi um dos motivos, vamos abrir uma parênteses aqui, o motivo das missões, né? As missões foi de Paulo, dos demais primeiros cristãos, que ele tinha essa paz que Roma dava, poder transitar no todo o Império. Mas a paz aqui, irmãos, no meu, aí já digo eu, Senhor, não digo eu falei Paulo, digo eu, não Senhor, a paz que Jesus dá, ela excede, ela não, tanto que a expressão exceder, ela é imensurável, não tem como você medir. Cada um de nós temos um sentimento de paz que nos abrange, que nos abraça. Então é muito mais além do que muitos pensam. A paz do Senhor Jesus é muito maior. Eu sei que a gente, quando pensa em paz, né, e é muito usado isso, a gente pensa em ausência de guerras, conflitos, né? O presbítero Davi, pastor Romulo, trouxe para nós aqui. Eu sei que é difícil a gente expressar em palavras essa verdadeira paz, e eu até queria fazer menção, porque a palavra paz a gente usa shalom, mas eu percebi que o judeu, ele não costuma falar shalom, ele usa ha-shalom, quer dizer a paz, né? A gente que fala a paz. Eu ouvi de um pastor nosso aqui na sede, num dos estudos, que os nossos missionários vieram para o Brasil no ano de 1910, 1911 começa a história da nossa igreja, e alguns anos para frente é definido como seria o cumprimento de nós, assembleianos, né? Eles definiram a paz do Senhor. Mas aqui nós temos a paz na bênção sacerdotal. O que seria essa paz, para a gente poder entender aqui? Uhum. Bom, primeiro, a bênção era uma oração falada, né? E ela transmitia também um conceito
teológico. E o sacerdote, ele era uma figura de representatividade da relação dos seres humanos com Deus, né? Então, através dos sacrifícios, era possível o ser humano pecador se relacionar com Deus e o sacrifício, sua oração, sua entrega ser aceita. Então, a bênção, ela é cedida por um Deus que é a fonte, por isso durante o número 6, do 24 ao 26, sempre como muito bem citado aqui pelo presbítero Davi, o Senhor é a fonte, então vai repetir o Senhor, o Senhor, o Senhor, e vai usar o nome pactual de Deus ali, né? Um Deus que fez um acordo, que é o tetragrama de um Deus que faz uma aliança, faz um acordo. E a ideia de Shalom, para ficar um pouquinho mais fácil dos nossos irmãos entenderem, imagina um muro que não tenha arestas, né? Ou imagina uma pedra que não tenha fissuras, que seja completa, plena, total, integral. Tem muito a ver com essa ideia de paz, né? Então, no mundo judaico, essa paz é essa completude em Deus, é essa plenitude em Deus. Então, quando diz o Senhor te abençoe, o Senhor levante seu rosto sobre ti, o Senhor te dê a paz, é que só pode haver completude numa relação com Deus, porque Deus os criou para relacionamento com Ele. Foi a escolha do ser humano, o pecado que o fez sair do propósito, errar o alvo. E se afastando de Deus como fonte de vida, ele vai morrendo aos poucos para uma total separação de Deus. Então ele fica com lacunas. Nessa linguagem metafórica, tem fissuras, lacunas aí. Ele não fica pleno, ele não fica completo. A sua existência torna-se uma sobrevivência. Então, é só em Deus que pode haver esse encaixe completo. Talvez, se professores estiverem aqui nos assistindo e quiserem pegar um exemplo simples, poderiam até pegar um quebra-cabeça, alguma coisa assim, e tentar mostrar o encaixe. É impossível o ser humano ter plenitude sem Deus. Vai ficar vazio. E aqui na bênção sacerdotal, que era algo dado ao povo, aos hebreus, ao povo de Israel, que iriam peregrinar pelo deserto até a terra prometida, veja, são pessoas caminhando junto num deserto, somos pessoas diferentes, e com dificuldades do dia a dia, num ambiente totalmente antagônico, tendo que sobreviver com uma série de dificuldades, caminhando sobre uma promessa. Como eles iriam conviver e alcançar o objetivo? Só se fossem plenos em Deus. Então, é uma presença manifesta, é uma presença habitável de Deus, mas é uma relação com Deus. Quando pensamos na bênção sacerdotal, é o desejo que Deus gere, que Deus, usando a linguagem aqui do presbítero Davi e o termo original, coloque, que Deus traga, que Deus complete nos filhos de Israel. Então, a bênção sacerdotal, ela mostra Deus como fonte e o Deus que manifesta e aplica a própria paz, o shalom, a completude. Então, a gente poderia pensar aqui bem-estar, equilíbrio, qualidade de vida, vários termos para tentar apontar para isso. Só seremos plenos em Deus. Fomos criados para isso. E já que esse primeiro ponto fala da paz no plano de Deus, a bênção sacerdotal, ou seja, o sacerdote ou aquele que representa Deus ou ora em nome de Deus, fala em nome de Deus, ele quer que a presença de Deus e a bênção de Deus se manifeste. E é nessa forma, diz o autor, veja só, a paz em número 6 revela um estado de, aqui está uma palavra bem importante até para ser sublinhada, plena satisfação em Deus, a qual o povo judeu poderá desfrutar na sua peregrinação pelo deserto e ao entrar na terra prometida. Parece ser redundante, plena satisfação, mas existem satisfações que elas são parciais, temporárias. Ela só pode ser plena, contínua, autêntica, aí sim, mesmo em meio a conflitos, dores, lágrimas e lutos, em Deus. Então, essa paz é um estado de espírito que transborda na minha alma, no meu corpo e, consequentemente, nas minhas relações. Estar em Deus, com Deus, para Deus. Viver com Deus.
É Deus manifestando sua vida em mim. Então, é como se quando o sacerdote impetrasse essa bênção, declarasse essa bênção, o desejo dele é que o Deus do pacto faça esse acordo conosco. Que nós possamos estar em acordo de um Deus que decidiu fazer o acordo com a gente. Isso é essa ideia da bênção sacerdotal, do shalom e do desejo que a paz de Deus esteja em nós. O próprio Senhor Jesus, ele faz uma distinção entre a paz que ele fornece e a paz do mundo. Ele diz, eu deixo-vos a minha paz, né? Não vou lá dou como o mundo dá. Ele já diz, a minha paz é diferente. Mas a gente percebe que essa paz a gente pode perder ela, não seguindo a Cristo, não entendendo ela, né? Porque a gente sabe que dentro do ser humano, a gente sempre usa esse jargão, há um vazio que ele é do tamanho de Deus, e só Deus pode preencher esse vazio que está dentro do ser humano. Porque a gente vê os homens buscando essa paz, né? Dentro do ponto 3 aqui, diz a paz do Senhor. O texto áudio traz consigo a paz do Senhor Jesus. Essa paz, ela é fácil da gente encontrar? Só em Cristo. Por quê? Como o ser humano se afasta de Deus, Jesus nos reconecta com Deus. E quando Jesus nos reconecta com Deus, ele nos leva a essa nova criação, essa nova criatura, esse novo estado, esse novo jeito de ser e de viver. Religar. 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 Foi perdido e foi religado. No jardim o homem perdeu. E agora só Cristo fornece ela. É porque ele rompe com Deus. E automaticamente rompendo com Deus, ele está rompendo com si. Ele está rompendo com o próximo, com a natureza, com tudo, né? Então, é tão profundo essa ideia dessa promessa, é como se Deus dissesse, vocês vão poder viver comigo, ter a minha presença, ter as minhas bênçãos, a minha plenitude, e em mim isso é uma promessa aqui hoje parcial e naquele dia totalmente pleno, né? Por isso precisaremos de um novo corpo, num novo céu, numa nova terra em que habita a justiça. Mas é importante declarar aqui, quando a gente fala da paz do Senhor, a gente aponta aqui nesse terceiro ponto para o príncipe da paz prometido por Isaías. Jesus que ele gera... é um príncipe, né? Como é um estado no qual eu me encontro de acordo com Deus, de relacionamento com Deus, sem Jesus eu não tenho como ir a Deus. Porque eu estou inclinado ao pecado, eu estou no estado pecaminoso. Então ele me transporta do reino das trevas para o reino da luz. Eu me assento com Cristo nessas regiões. Eu estou justificado. Eu sei que é assunto um pouquinho mais para frente aqui da lição, mas é uma declaração importante em Romanos 5, que é ter paz com Deus. E todo ser humano está à procura de uma divindade, né? Estar em paz com Deus é a melhor situação e estado no qual o ser humano pode se encontrar. O pecado rompeu. Então não há obras, atitudes, meditação, nada que possa nos levar a esse acordo com Deus. Só Jesus pode nos levar a esse acordo com Deus, a esse shalom, a esse eirene, essa paz com Deus. A gente entende que essa verdadeira paz a gente só pode encontrar no Senhor. Então, somente Jesus pode fornecer a paz verdadeira. Ele é o príncipe da paz. E já partindo aqui para o tópico 2, com o presbítero Davi, vai ser nos apresentado aqui essa paz ilusória do mundo. E aqui fala sobre uma paz enganosa. O que seria, Davi, para a gente poder entender aqui, essa paz enganosa aqui que é mencionado no tópico 2? É uma paz falsa, né? Uma pseudo-paz, é a paz, mas não é. Esses últimos dias eu tenho ficado preocupado com algumas questões, né, sobre as eleições na América. Ali eu tenho percebido, é uma coisa minha, parece que é um start que eu tenho, assim, que muitos cristãos estão se apegando numa suposta paz que pode, e até gostaria que fosse, tá, mas que pode vir disso. Mas, irmãos, nós sabemos que o espírito do anticristo não é o anticristo, é o espírito dele que está se manifestando e preparando o caminho para a chegada dele. E fala que eles vão trazer uma falsa paz, uma paz que é momentânea, que logo em seguida haverá um rompimento e destruição total. Então, isso me traz cautela. Um dia perguntaram para mim, pois você vê isso com maus olhos? Eu falei, não é que eu vejo com maus olhos, eu vejo com cautela. Nós temos que ter esse cuidado, porque o nosso foco, o nosso príncipe da paz,
é Jesus, como foi falado aqui. Ele é o nosso príncipe, ele é fonte da nossa paz. Mas vamos colocar. Há um contraste entre a paz do mundo e a oferecida por Jesus. A paz do mundo é ofertada por troca, sentida por prazeres mundanos, momentâneos, que fornecem uma paz falsa, está carregada, e sim, de dor, quando estes prazeres não saciam mais a sede da carne. Quando as obras da carne, elas não suprem mais o vazio, até que o pastor Fábio falou, que há um vazio enorme, né? Deus é tão grande que cabe dentro do nosso coração, isso é incrível, né? Um negócio desse, só a fé pode acreditar e aceitar isso. Mas a paz que o mundo dá, ela é falsa. Quando eu estava lá no mundo, então eu buscava nos prazeres, até eu vou falar de mim, né? Aquilo, uma falsa paz. No momento, tranquilo, saciava. Mas depois, quando vem então, quando você coloca a cabeça no travesseiro e começa a pensar do dia, nas coisas que você fez, vem um peso muito forte, que é a ausência de Deus. E Satanás, ele faz o seguinte, do meu ponto de vista, ele leva você a todos os lugares. Quando as consequências desses erros vêm, ele abandona. Ele te abandona porque há uma cobrança. O Espírito, ele cobra. A moral, mesmo a pessoa não sendo um cristão, até não tendo Espírito, dentro dele há um espírito de moral e ética, também a consciência irá cobrar ele. Então a paz do mundo, ela só é trocada por momentos de prazer. Enquanto a verdadeira paz só pode ser sentida, desfrutada e ofertada através de Jesus. O pastor falou, eu fiquei feliz porque eu comentei sobre essa paz bíblica, ela é sólida. Você falou sobre o peso, né? O peso dessa paz só pode ser sentida. É como se algo muito sólido, vivido. E essa paz só pode ser dada por Jesus. Ele é o príncipe da paz, tá? Aqui até vamos ler em João 14, 27. Eu quero fazer um comentário e já vou passar aos irmãos. João 14, 27. Jesus, ele está falando aos seus discípulos a promessa do Consolador, do outro Consolador. Aquele que estaria ao lado da igreja, né, a partir da sua ascensão. Deixo com vocês a paz. A minha paz lhe dou. Ele não vende, enquanto a do mundo é trocada. Ele dá. Não lhes dou a paz como o mundo dá. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Essa é a versão NAA. Essa paz, quando eu sinto essa paz. Há momentos no momento da adversidade, até comentei aqui o olho do furacão, né? Estava comentando com a minha esposa que o lugar mais calmo, mais seguro para estar quando tem um tufão, um tornado, é no olho do furacão. É no meio do furacão. E ela falou assim, você vai morrer? Como você vai escapar? Eu falei, não há como escapar. Se você olhar para cima, o vórtice ele faz assim. Não tem. Mas se você ficar no chão, só tem um jeito de escapar do furacão. É esperar ele acalmar. Porque a força centrífuga ao redor é imensa e vai te estragar. Então você tem que ficar calmo no centro. É como se nós tivéssemos uma grande prova de angústia. Mas quando estamos com Deus, irmãos, não adianta você querer fugir do centro, fugir do centro do olho do furacão, porque você vai cair no vórtice do vento. Então você tem que acalmar, e para acalmar é só o tempo de Deus. É nessa paz que nós temos que estar ancorados. É essa paz. Né? Então a gente aprendeu aqui, em poucas palavras, que essa paz do mundo é uma paz ilusória, enganosa, né? Que leva minutos, às vezes segundos. E o que mais preocupa é que quando essa falsa paz ela vai embora, é o vazio que ela fica, pastor Romo. Ela deixa um vazio dentro do ser humano e com esse vazio vem várias consequências. Mas no ponto 2, do tópico 2 aqui, vai falar também para nós em Gálatas, e eu queria que o senhor trouxesse, fala sobre a paz das obras da carne. Porque a gente acha que aquilo que a gente vai fazer, pode conquistar, vai gerar para nós uma paz. E não é bem assim que a Bíblia ensina, né? Esse paz está entre aspas aí, né? Entre aspas, né? Porque facilmente as pessoas podem confundir paz com sensação de bem-estar e principalmente com satisfação.
E nada mais enganoso do que satisfação, né? O que nos satisfaz, ele dura pouco e ele precisa ou ser repetido em maior escala ou de algo novo, né? E as pessoas vivem disso. Elas vivem de sensação, de emoção, de momento, né? Circunstâncias, dos sabores, né? Dos desejos, de dizer sim para os impulsos, do abre e fecha aspas, se sentir bem, né? E nós estamos com uma influência muito grande do mundo oriental, trazendo também uma ideia de paz, com essa questão do equilíbrio com a natureza. Só que o que nós gostaríamos de colocar biblicamente é que, apesar de tudo isso ter a sua importância, seus valores, é muito bom o contato com a natureza, de fato, meditar, pensar, se equilibrar, dialogar consigo mesmo, ter essa tranquilidade, tudo isso é muito bom. Ficar zen, em alguns ouvir é um uma momento música de solicitude, de reflexão. Eu acho até que a gente precisa até não confundir solidão com solitude, são coisas distintas e é bom. Né? A oração é um momento para isso, o estudo bíblico. Orar traz paz também, traz né? paz. Alma, né? Mas não adianta eu ter um contato com a natureza se a minha natureza pecaminosa me inclina para o mal. Como que o ser humano vai resolver? Se os desejos, impulsos, vontades, e até quando faz boas coisas, as intenções e motivações estão inclinadas, desde que Adão e Eva pecaram. Né? Então a realidade do ser humano é que ele está inclinado para os seus impulsos. O senhor falou um negócio aí, só no cortando, diz assim, não basta estar em paz com a natureza, né? Até foi dito. O importante é estar em paz com Deus, né? Aí que está a questão. Só que como a natureza se tornou um ente, né? E como diz Paulo, eles adoram mais a criatura do que o Criador, há uma ideia panteísta, então Deus se tornou uma coisa só com a natureza. Eu acho que as pessoas pensam nesse equilíbrio, hoje fala-se muito em energia, né? E isso é paz, eu estou me sentindo mais tranquilo. Mas a paz que nós estamos falando aqui, essa ideia bíblica, que não é só uma ausência de conflito, mas também não é um isolamento do conflito. Não é porque eu estou em paz que eu não tenho provas, dúvidas, dores, lamúrios, perguntas não respondidas, crises de fé e existenciais, crises ministeriais, fazem parte da nossa caminhada. E até Jesus, o príncipe da paz, teve enfrentamentos muito difíceis, diga-se no Getsemane, né? Então, também teve conflitos relacionais, por exemplo, né? Pastor, Alguns momentos. Como Deus de paz, é a pergunta que eu fiz hoje, para mim mesmo. Como Deus de paz irá se revelar se não tiver o caos? A presença do contrário, da dificuldade, da luta, não tira Deus da questão. Mostra a realidade na qual nos encontramos. Exatamente. Nós estamos em um mundo caído e inclinados. Então, essa paz das obras da carne poderia também ser entendida assim. Aquilo que me satisfaz e me faz sentir prazer, e aí podemos colocar um monte de sinônimos nessa palavra, não significa dar paz. Então, alguém que pode estar conectado conosco, pode estar num momento muito legal, inclusive financeiramente, um monte de endorfina, um monte de questões químicas, psicoemocionais satisfação sendo não tem liberadas, nada a ver com paz. Né? E não significa paz. Como também algum cristão que está nos assistindo pode estar sofrendo com luto, com batalhas, com dores, inclusive na alma, com frustrações, problemas e batalhas espirituais, sentindo uma opressão de uma guerra espiritual na sua jornada, na sua vida, mas isso também não é a ausência do fruto do Espírito, que é a paz. Então, a gente precisa focar principalmente no nosso relacionamento com Deus. Em Cristo, nós temos uma redenção verdadeira que nós vamos comentar depois no próximo ponto. É real a salvação. E entre os benefícios da salvação está esse acordo com Deus. E a paz como um fruto, um resultado do amor, que é a ação do Espírito em mim, que desemboca, entre tantas coisas, como paz. Pastor Rômulo, eu vi até esses dias dizer, que eu achei interessante. O ser humano, por não ter coisas, bens, seja lá o que for, na maioria das vezes não é o motivo pelo qual ele tira a sua vida, mas por ele não ter paz dentro de si, essa tranquilidade, isso tem feito muitas pessoas tirarem a própria vida, né? É porque você não está completo. E aí algumas pessoas se perguntam, por exemplo, eu tenho tanto, ou não tenho o que eu quero, que eu acho que eu preciso. Ou ter muito e não ter paz, ou não ter e não ter paz, ambos extremos levam o ser humano a
ausência dentro dele, há um vazio. E aí ele vai tentando satisfazer, só que chega numa relação de codependência e de vazio tão grande que ele se descobre como um ser frágil. E aí a natureza, o equilíbrio, os astros, como alguns acreditam, ou uma religiosidade não vai solucionar. Estar no ambiente religioso não significa ter paz. É possível que as pessoas estejam, por exemplo, num país onde o evangelho é proibido ser pregado, e esse país esteja em guerra, e ela esteja sofrendo, e esteja num estado de paz. Quando entendemos paz não como uma ausência de conflitos, porque eu não posso mudar os outros e o mundo caído. Isso, a paz plena, o shalom plena na Nova Jerusalém. Mas eu posso já viver esse estado dessa certeza de quem eu sou em Cristo. E que eu estou em Cristo. E que Deus fez um acordo comigo. E que há um novo acordo feito no sangue de Jesus. E esse perdão é real. Ou seja, eu terminaria esse ponto falando sobre a paz das obras da carne, dizendo: ou viveremos para a satisfação e para o desejo, ou iremos nos esvaziar da escravidão de suprir desejos e viveremos daquilo que é eterno. Eu diria àqueles que estão nos assistindo: troque o momentâneo, o temporário, por aquilo que é eterno, Amém. Perene. Isso é paz. Presbítero Davi, Paulo ele faz uma declaração lá em 1 Tessalonicenses 5:3, é interessante, sobre essa falsa paz, né? Lá diz assim, ó: quando disserem a paz e segurança, então lhes virá repentina destruição, né? E ainda diz mais aqui: como as dores de parto daquela que está grávida, né? É sobre essa falsa paz que o mundo acha que vai estar vivendo, e quando ele menos esperar, vem repentina destruição. O crente, quando tem segurança em Deus, ele está ancorado nessa paz, né? Por isso a minha preocupação com muitos cristãos nesse momento agora. Claro que a gente fica preocupado, porque a gente, como o pastor Romulo falou, ainda nós estamos inseridos, a gente não foi resgatado daqui. Eu gostei da sua colocação, que apesar do crente estar em paz em Deus, mas ao que está ao nosso redor, ele já perdeu a sua paz. Isso está fora do nosso controle, né? Mas a igreja, ela está inserida e deve estar, né, fixada e ancorada nessa paz. Esse tema é muito forte. O tema da paz é muito forte. E eu acredito que essa lição vai tirar muitas dúvidas de muitos crentes, né? Porque muitos dos nossos crentes, eles estão na igreja de uma forma nominal, só por estar aqui, por ser um membro de uma igreja, mas a sua vida não tem paz. Aí tem vários, aí eu não quero entrar nos detalhes, quais são os fatores que este crente perdeu a paz. Mas é o momento de refletir, porque a nossa espera é aquele dia que o Senhor vier nos buscar, né? Então nós temos que ficar atentos para isso. E o espírito do anticristo, que é o caso aqui, ele está armando, né? Ele está projetando, alinhando, preparando o caminho para esse ser que vai trazer uma falsa paz para o mundo, não para a igreja. Davi, aqui dentro já do tópico 3, para a gente continuar, e a conversa está bem interessante, né? Porque a gente aprende essas definições de paz, falsa paz, a paz que Jesus fornece, né? Que ele apresenta, essa paz que o mundo também apresenta, mas nós aprendemos que é uma paz enganosa, ela é baseada em obras passageiras, que são essas obras da carne, que traz satisfação e não traz a paz. Aprendemos sobre essa falsa paz que o mundo acha que vai estar vivendo e vai vir destruição, mas no tópico 3 apresenta a paz que Jesus prometeu. E ele se coloca aqui como príncipe da paz, né? Uhum. Aqui o pastor Romulo, ele já deu uma pincelada, só vou colaborar com o que ele falou lá. Isaías retrata o Messias esperado. Isaías ele é um profeta pré-exílio, tá? Deus já estava usando ele, preparando a consciência, né, dos israelitas para receber o Messias, que viria o libertador, através do capítulo 9. Isso é todo o livro, mas parece que o capítulo 9 ele é mais focado, né, nessa questão do advindo do príncipe da paz. Para entendermos, temos que conhecer o contexto histórico de Isaías, o qual reflete um cenário de expectação
de aguardo de um Messias libertador, que traria segurança, isto é, contrasta com os tempos de dificuldades que os tempos pré-cativeiro e cativeiro que a nação de Israel passaria. Ele já estava preparando, Isaías já estava preparando a consciência de Israel dos momentos difíceis. Ao tanto que a mensagem messiânica, ela se fortalece no período do exílio, tá? A esperança de um libertador. Então, Deus preparou Isaías, como também Jeremias, e levantou, né, Ezequiel, como foi estudado aqui nas lições passadas, para essa identidade messiânica fosse aflorada, né, e também inculcada na cabeça deles. Tanto que até hoje, né, isso é muito forte, né, dentro do conceito judaico, tá bom? Olha só, eu quero fazer um contraste com os dias de hoje, né? Como no passado, hoje a igreja vive em um grande cenário semelhante. Um cenário escatológico, foi falado aqui já, de incertezas, mas onde o porto seguro da igreja está no Senhor. Como Israel ficou no cativeiro, ele estava naquela expectação, à espera de um Messias libertador, nós também estamos esperando esse cativeiro, né, desse corpo aqui, ainda físico aqui, nós esperando um libertador. Então, nós, o nosso Senhor Jesus, ele é o príncipe. E se ele é príncipe, ele possui um reino. Ele possui, né, um reino de paz. E nós, como igreja do Senhor, e pela sua misericórdia, nós vamos fazer parte desse reino, né? Então nós estamos aguardando esse príncipe da paz. Nós estamos aqui, enfrentando dificuldades, adversidades, como foi bem colocado aqui, caos. O quadro não é bonito. O quadro é horrível, é só o caos, a escuridão. Realmente são trevas. Mas nós estamos, né, seguros e ancorados nesse príncipe da paz, que é o nosso Senhor. Glória a Deus. Queridos irmãos, nós estamos estudando hoje a lição 8, né? A promessa de paz. E queremos convidar você a continuar conosco, ligado na programação. Mais uma vez lembrando, se inscreva no nosso canal no YouTube, a Escola Bíblica Dominical SJP, compartilhe, né? Se você não é inscrito, se inscreva ou envie para alguém que não é inscrito, deixa o seu joinha, o seu like, o seu comentário. Nós temos visto ali vários comentários bem interessantes dos nossos irmãos e eles estão bem ligados na programação, né? E principalmente nos comentários aqui que os nossos comentaristas trazem aqui, isso é importante. Esse é o desejo do programa, que você seja enriquecido através da palavra do Senhor. Pastor Rômulo, aqui foi apresentado Jesus como o príncipe da paz. Eu imagino que o povo, quando Isaías trouxe essa palavra, eles já estavam precisando muito dessa verdadeira paz, dessa paz, né? Mas no tópico 3, o ponto 2, vai dizer sobre uma promessa redentora. Vai apresentar o acontecido lá em Gênesis, né, com aquele casal, e eu queria que o senhor trouxesse para nós essa definição, o que é essa promessa redentora. Tem a ver com uma ideia bíblica de salvação. Redenção é um termo muito importante da Bíblia, que aponta para esse shalom, para esse acordo com Deus, né? Adão e Eva pecaram quando disseram sim para essa ideia de que eles poderiam decidir entre o caos e a vida, entre o bem e o mal, e poderiam saber de todas as coisas, serem como Deus. E quando eles cedem essa tentação, essa suposta autonomia, e eles rompem então com o Criador, eles partem para um estado de separação, de morte e de destruição. Mas Deus libera uma promessa, aquilo que nós chamamos de um proto-evangelho, que está lá em Gênesis 3, né? E mais precisamente o versículo 15, promete que da descendência, da semente de uma mulher. É interessante isso. Se o pecado entrou pelo homem, a base de justiça e paz também entraria pelo homem. E é prometida a salvação. Porque a redenção não é uma resposta ao pecado, ela sustenta todas as coisas, a redenção. Então, antes que houvesse a criação, o cordeiro já tinha sido imolado, o sangue já era efetivo, Deus já tinha um projeto. Aliás, se não houvesse possibilidade de redenção, tudo se autodestruiria, não haveria como continuar, o pecado teria acabado com tudo, né? Então é possível amar, é possível perdoar, é possível ter arte, é possível fazer boas coisas, ser criativo, a ciência se desenvolver, a gente respeitar uns aos outros, porque a salvação é uma realidade presente aqui agora e que aponta para uma eternidade onde ela será plena. E Deus faz uma promessa. A paz está linkada à salvação. O ser humano precisaria retornar com o Criador. Alguém precisava assumir o seu lugar de culpa e livrá-lo da culpa, da condenação, da corrupção. Mas nós somos seres que temos ego,
orgulho, que temos medo, que temos culpa. E não conseguimos lidar com isso sozinhos. O máximo que a gente faz é se policiar, se equilibrar, ficar um pouquinho mais educado, mais sociável, né? Aprende a se vestir, como dizia um filósofo, aprende a se vestir, escovar os dentes e a se relacionar bem com os vizinhos, né? É isso que a gente faz. Mas lá dentro, para lidar com a gente, todos nós em situações em que somos pressionados, desrespeitados, que as pessoas mais frágeis ou que amamos perto de nós são feridas, teremos algumas atitudes que vão caminhar contrário a isso. Nós somos suscetíveis, né? E por isso nós precisamos dessa paz, que é uma promessa de Deus, do qual Jesus é o legítimo, como foi dito aqui, ele é o príncipe, e o Espírito gerará isso através do amor como um fruto, o resultado da habitação e manifestação do Espírito Santo em nós. Mas a gente precisa lembrar que essa paz, esse acordo com Deus, esse shalom, ele primeiro é uma relação agora direta com Deus. Em Jesus é possível falarmos com Deus sob sua autoridade, em seu nome, sob sua obra. É possível termos paz com Deus. Em Romanos 5 fala que nós temos paz com Deus, isso nos dá um livre acesso. Nós nos gloriamos, inclusive nas tribulações. Porque elas produzem paciência, experiência e esperança que o Espírito é derramado em nosso coração. A gente não precisa ter outros meios para ter paz com Deus. Não dependemos de oferendas, não precisamos subir escadas de joelhos, nem machucar o nosso corpo, nem desistir da vida ou tirar a própria vida. Pelo contrário, é possível ter paz com Deus. Jesus é o único mediador. E ele, como Deus, se manifesta a nós como Salvador. E como homem, ele pega em nossa mão e nos reconcilia com o Pai. Ele não nos deixou órfãos, nos deu o seu Espírito que vai gerando esse fruto da paz em nós. É possível vivermos hoje de forma parcial, mas olhando pela fé para aquilo que não conseguimos ver, mas é uma profunda convicção. Nós cremos absolutamente de que um dia nós viveremos a plenitude dessa paz, aonde será total shalom. Não haverá mais dor, nem lágrimas, nem tristeza, porque já as primeiras coisas acontecidas aqui nesse jardim, elas serão passadas. Há uma outra dimensão colocada aqui pelo autor, que além de eu agora ter paz com Deus, é possível eu estar aliado com Deus e me relacionar com Deus, inclusive em Jesus como pai e filho, eu ser um amigo de Jesus. Isso é maravilhoso, né? Uma relação de amor com Deus, um Deus que é Abba, que é pai, que me aceita em Jesus, que envia seu filho para isso. Há um outro muro que foi derrubado, além do muro da separação de Deus que foi derrubado, há um muro muito grande que havia entre o povo judeu, o povo da aliança, com os outros povos, os gentios, e que em Jesus, e aqui vai citar a carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 14 e 15, foi derrubado. Deus tem um povo só agora, não é uma questão de etnia. Em Cristo, a carta aos Efésios vai contar que o segredo, o mistério, o culto agora está revelado, todos são unidos, temos uma só fé, um só batismo, estamos em Jesus. E a promessa é que essa paz estará conosco, Filipenses 4:9, é possível estar comigo, com você e entre nós, né? Que ela dominará os nossos corações. É interessante que fala sobre proteger os nossos sentimentos, nossos pensamentos, né? Há uma promessa em Filipenses interessante sobre a paz. E isso vai refletir nos nossos relacionamentos interpessoais. Eu preciso só abrir aqui um parênteses para um adendo, se vocês me permitem. Sim. Essa paz que frutificará em relacionamentos não significa que a gente vai conseguir ter uma relação perfeita com todo mundo e que sempre a gente vai ter a palavra certa na hora certa e vai ficar tudo muito isso aí é importante, hein? A Bíblia até fala, se possível, né, ter paz com importante. todos. E a gente vê que Jesus, que é o príncipe da paz, por exemplo, teve dificuldades em relacionamento com seus irmãos. A gente vai tentar se relacionar bem com todo mundo. Ele teve com os fariseus, ele teve choques, então teve que chamar a atenção do discípulo, foi questionado, pessoas o enfrentaram, até o desrespeitaram, o acusaram. A gente está suscetível. E aí eu vi uma vez um sábio dizer assim, que o amor nos une, mas o que manterá a gente unido é o perdão. A gente vai precisar do perdão nas horas que a gente vai falhar. Como Deus nos perdoou, a gente precisa perdoar. Então, a gente vai amar a Deus acima de todas as coisas, amando o próximo como a nós mesmos e partindo desse pressuposto de que o perdão e a restauração como uma consequência pós-perdão, ela é necessária para que a gente conviva. A gente tentará viver em paz, mas muitas vezes vamos depender do Espírito Santo. Tem horas que eu, você, nós vamos falhar, né? Vamos falar. Eu acho, pastor Rômulo, né, presbítero Davi, e eu acho isso interessante. Jesus, ele é o maior exemplo para nós de viver em paz.
Jesus passou por tantas lutas, dificuldades, problemas, mas mesmo assim viver. E ali ele estava a natureza humana também nele, né? E ele soube viver em paz. E ele deu exemplo, né? Cumpriu a missão, conseguiu sentar na mesa com opositores, conseguiu ser sincero quando precisava falar algumas coisas para as pessoas que estavam fazendo mal, que estavam numa posição equivocada. Foi sincero, confrontou. Tudo isso faz parte da convivência da nossa realidade aqui. Agora eu quero só terminar essa parte dizendo o seguinte, e aqui, se o presbítero Davi me permitir, né, tão bem colocado por ele, eu fico imaginando os judeus lá no primeiro século, e quem ouviu as promessas, leu essas promessas de Isaías, que era tão lido, né, inclusive no culto das sinagogas, Jesus, o príncipe da paz, e ele é o Messias, aquele que traz paz. E eles pensavam numa paz como um acordo, até que ele iria redimir, né, Israel diante dos romanos, que ia ficar tudo tranquilo. Aí o pessoal pagando impostos pesados. Jesus para na cruz, é violentado, crucificado. Como assim? Né? Que príncipe da paz é esse que para numa cruz? Né? Mas quando a gente pensa que em Jesus há um acordo eterno feito com Deus, uma nova aliança feita no sangue, e que nós poderemos viver para sempre com o Senhor, apesar de nós, ter um perdão pleno, uma restauração, e isso que está aqui, ó, uma promessa redentora. Então eu queria declarar que acima de provas, tribulações, das minhas falhas, das suas, das nossas falhas, das vezes que erraremos uns com os outros, das dores, das guerras, das batalhas, haverá um tempo em que estaremos com o Senhor e nós o veremos como Ele é. E aqui está a nossa esperança. E aonde nós falharmos, precisaremos do Espírito Santo, do perdão, do amor, às vezes de exortação e de passar de processos da vida para a gente aprender a lidar um pouquinho melhor com a gente e do fruto do Espírito como um domínio próprio. E Jesus lá em Mateus 5,9 fala sobre uma plenitude, uma bem-aventurança, e as pessoas que receberão esse shalom, essa irene, essa paz, esse perfeito estado, esse makarios em grego, né? Essa bem-aventurança, que é muito mais do que felicidade, são as pessoas que fazem ponte entre as pessoas e Deus, são os pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores. A irene também tem um sentido de paz eterna. Então, para além do agora, né? Exatamente. Coisa que o shalom também, mas era mais momentâneo. Era uma bênção, uma promessa. Mas irene, ele usa, eu gosto muito dessa palavra, porque não me dá uma esperança aqui só, mas uma esperança eterna, né? Uma paz eterna. E fechando aqui com você, presbítero Davi, eu queria fazer menção aqui, no item 3 do tópico 3 lá, fala sobre uma promessa que excede todo entendimento. Eu queria trazer como base Filipenses 4:6, para que a gente possa viver em paz, né? Deus deixa aqui através de Paulo uma recomendação: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pelas orações e súplicas com ação de graças. Então, para que a gente viva em paz, tenha paz com Deus, nós temos que seguir essa orientação de Paulo, no caso aqui, né? Deixa eu achar aqui. Queria ler na NAA essa versão. É interessante a gente pensar, porque são tantas coisas que podem nos tirar a paz e tirar de Deus de nós com Deus essa comunhão. E a recomendação é que a gente, se tivermos necessidade, ou estivermos inquietos, ou vir a inquietação, né, a gente apresente diante de Deus através da oração, né? Eu estava meditando esse tempo atrás numa palavra de Isaías, acho que é 26, e Deus conservará aquele cuja mente está firmada em ti, porque se confia em ti. Então, o pastor falou sobre essa questão, sobre, né, a questão do... Estava em off aqui, o senhor falou sobre os 30 centímetros, né? Uhum. Não, foi o pastor Evalcir que comentou. Entre a distância entre o céu e o inferno é a mente e o coração, foi o pastor Evalcir. Então, é aqui que procede. A da mente, olha só o que a NAA fala, né, no versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Primeiramente, o homem, aquele que confia no Senhor, está com a mente firmada dele. Rapaz, claro que é até meio absurdo falar isso, mas assim que eu vejo. O mundo pode estar desabando.
se nós formos para os Salmos 90, 91, que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, é o caos. Mas o salmista coloca aquele que está guardado no esconderijo do Altíssimo. A mente está guardada, a mente está confiando, ele está ancorado, a base dele é Deus. Pode desabar 1000 ao lado e 10.000 à direita, que ele continua sereno, tranquilo, até parece algo assim fora normal, né? Paradoxo, mas aquele que está em Deus, confia, o Deus o guarda. Então, por que a mente está guardada por Deus? Porque confia em Deus, como diz aqui. Então, não tem como, assim, posso até tentar explicar essa paz que excede. Se o próprio apóstolo Paulo diz que excede, não tinha como explicar o tamanho e a proporção que essa paz traz, a segurança que traz ao crente. Porque excede o entendimento, o bom senso, a razão. E até que o autor citou Pedro, eu achei legal, quando ele estava passando uma situação dificílima, né, lá em Atos 12, do 5 ao 7, Pedro preso, né, dormindo um sono profundo e sereno. E aí eu me lembrei quando os discípulos estavam com Jesus no barco, e só Jesus está num sono assim. E vem uma tempestade, e eles acordam Jesus. E quando eles acordam Jesus, e Jesus vai, com a sua ordem, o seu poder, mandar acalmar o vento da tempestade, né? E eles vão até perguntar quem é este, né? Que até o vento mais lhe obedece e tal. E eles acordaram Jesus dizendo assim: o senhor não se importa que a gente está morrendo, perecendo, né? E essa atitude de acordar Jesus e fazer Jesus acalmar, Jesus chama eles de homens de pouca fé. E a gente fica olhando para um texto, poxa, está todo mundo morrendo, Jesus dormindo, tranquilo. Eles acordam Jesus e recebem uma exortação. Eu acho que na linguagem de hoje eles iam dizer assim: o senhor não está nem aí com a gente? Nós estamos preocupados, nervosos, morrendo, o senhor está dormindo bem sossegado. Agora veja só, você precisa ter mais fé para dormir com Jesus no barco na tempestade do que para acordá-lo para resolver as coisas. Só que Pedro e os discípulos que ali agora aprendem essa lição, né, da fé necessária. Se o senhor está dormindo, pode estar tempestade lá fora, eu vou dormir com o senhor. Ele sempre sabe o que ele faz. Eu confio em quem ele é, não nas situações ao meu redor. Tem um dos evangelhos que diz que Jesus estava deitado numa almofada. Tranquilão. Agora veja só, parece que esse Pedro agora aprende. Esse Pedro agora está na prisão, num sono profundo e sereno. E aí o autor nos lembra de um texto, eu queria citá-lo, em João 16, 33, e é uma promessa de Jesus para todos que estão aqui conosco. Tenho-vos dito isso para que em mim, é um relacionamento com Jesus, tenhais paz. No mundo, qual que é a realidade? Tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Veja, eu venci o mundo. Jesus venceu esse sistema fomentado por Satanás, contrário a Deus. E concluindo com essa ideia eu achei tão interessante da Pax Humana, de pavimentação de estradas, liberdade religiosa, Jesus fala de uma outra paz, que não tem a ver com acordos políticos e sociais, mas tem a ver com vencer esse sistema contrário a Deus, que começa lá em Gênesis, vencer o mundo. Jesus venceu. Jesus é o homem que nos ensinou a fazer a vontade de Deus, a ter um acordo com Deus. Por isso, em Jesus, e só em Jesus, é possível, e aí o autor diz, mesmo diante de aflições e lutas, podemos confiar no Senhor e experimentar a paz que só Ele pode nos dar. Portanto, confiemos nas promessas de Jesus, bem como em sua providência. Eu terminaria dizendo que o nosso principal ponto aqui é a nossa relação com Jesus. Então, se houver, quem sabe, pessoas que Deus permitiu que estejam aqui conosco, conectadas, e que ainda não tiveram encontro pessoal com Jesus ou estão distanciados do caminho do Senhor, é possível em Jesus ter paz com Deus e a restauração da paz perdida no Éden. Deus nos chama em Jesus para sentarmos à mesa e voltarmos para casa. O presbítero Davi vai estar orando no final, e aí é uma oportunidade, né, para quem não tem essa verdadeira paz, que o Espírito Santo nos ajude a encontrar a verdadeira paz em Jesus. Não é fácil, mas é necessário para que a gente tenha uma vida abençoada, né? Para finalizar, eu quero ler aqui a conclusão da lição, que diz assim: vimos que a paz de Deus tem a ver com bem-estar, repouso e quietude. Mesmo nas horas de grandes tormentos,
contrastamos essa perspectiva de paz com a do mundo que compreende que a paz é a mera ausência de guerras ou se resume a períodos limitados de prazeres. Aprendemos que a paz de Deus é uma virtude profunda, elevada e eterna. Não se trata de algo passageiro, mas de um estado permanente que independe das circunstâncias, é a paz que Jesus prometeu. Que Deus abençoe a sua vida por acompanhar o programa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estudamos a lição 8, a promessa de paz. Na semana que vem nós estaremos estudando a lição 9, promessas para pais e filhos. Olha que promessas que o Senhor vai nos apresentar aqui através da sua palavra. Eu te convido a continuar acompanhando sempre o programa, na semana que vem também. Compartilhe. Hoje foi uma oportunidade de você aprender sobre essa verdadeira paz. Não é falsa, é verdadeira. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu quero pedir nesse momento ao presbítero Davi que dirija esse momento de oração. E se você precisa de Cristo, dobre o seu joelho, ore conosco, mas eu não sei orar. Então ouça a oração e diga para Jesus, fala, Senhor, entre na minha vida, entre no meu coração, me ajuda a encontrar essa verdadeira paz. E você vai encontrar Jesus e você vai ver como vai ser diferente e maravilhosa a sua vida. Oremos? Senhor nosso Deus e Pai, o Deus da paz, chegamos diante de Ti, Senhor, em Teu nome, Jesus, o príncipe da paz, e pedimos que o Teu Espírito Santo, que testifique em nossa vida a paz, Senhor, que excede todo entendimento, é uma paz inexplicável, que nós sentimos esta paz nesse ambiente, Senhor, dentro da igreja, com o nosso relacionamento com nossos irmãos, com a nossa família, Senhor, a paz, Senhor, que possa reinar em nosso lar. Se há alguém, Senhor, nesse momento agora de joelhos dobrados, ouvindo esta oração, que o Teu Espírito Santo, que fala conosco, venha até esta pessoa, Senhor, e testifique de Jesus em seu coração e ela possa conhecer essa paz. Assim nós pedimos também que esta lição, Senhor, neste domingo possa ser uma bênção, possa ser esclarecedora, libertadora e possa ser um refrigério a muito de nossos irmãos, Senhor, em Teu nome, Jesus, o príncipe da paz. Amém. Amém, glória a Deus. Pastor Rômulo, obrigado pela participação, Deus abençoe. Eu que agradeço a oportunidade e desejo a todos os nossos ouvintes o texto que nós lemos aqui. Que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça, o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Amém. Deus abençoe, presbítero Davi. Vamos ficar de fora, Hebreus 12, 4, né? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Continue conosco e que Deus abençoe você e até o nosso próximo programa, em nome de Jesus.